irmão, na vida das pessoas que vêm na igreja, muitas vezes com luta, enferma, problemática. E se não tem uma palavra, se não tem a palavra, como vai ser liberto? Se a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode bater palma para o Rei. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, é assim que Deus trabalha, através do poder da sua palavra. Então, e se o crente, quando aprende, o irmão, a irmã, a pessoa aprende a valorizar a santa palavra de Deus, meus irmãos, esse crente pode ter certeza que ele ou ela não vai ser abalado facilmente, não. Vem a luta, vem a tempestade, se levanta, meus irmãos, de todos os lados, mas está calçado no Evangelho. Está calçado no Evangelho da verdade. Está calçado na palavra. Louvado seja o Senhor. Sopra o vento, vem, como diz a palavra de Deus, meus irmãos, sobre os dois alicerces, sobre os dois fundamentos. E se estiver fundamentado na verdade, na palavra, não vai se escandalizar facilmente. Não vai, meus irmãos, ser qualquer problema ou qualquer luta que vai tirar ele da presença de Deus, ou ela. Porque está os seus passos firmados na palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode louvar. Então, meus irmãos, e a palavra é o maior mistério. E eu me alegrei com Deus quando Deus começou a trabalhar e enviar certos irmãos lá, do próprio ministério, mesmo da diretoria, porque foi um privilégio para nós, né? Nós lá na fronteira teve um momento que a gente estava até um tanto esquecido pelo ministério, que até material didático, material, né, meus irmãos, faltava para nós, então a gente tinha que lutar conforme dava, tentando procurar fazer para cumprir com o ministério, com a igreja. Quem está entendendo, de glória a Deus. Mas de repente, meus irmãos, com esses movimentar aí dessas divisão e problema que deu, Deus enviou os homens de Deus lá, meus irmãos, homens certos, homens zelosos da palavra, para trabalhar, meus irmãos, em favor da obra. E graças a Deus, meus irmãos, que Deus começou a ajeitar as coisas, e para mim e para muitos irmãos que são guerreiros também, procurando batalhar, permanecer no ministério, estão mesmo alegres com Deus, porque Deus enviou pessoas certas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para dar vitória, porque Deus está vendo, meus irmãos, a necessidade nesses últimos dias das pessoas, das almas. Não tem outra coisa. Qual é a meta, meus irmãos? Qual é o alvo de Jesus, se não é você e a tua família abençoado, transformado, firme, alicerçado e liberto por Jesus, abençoado, buscando a Deus com alegria. Isso Jesus quer e é o que Ele mais almeja. E a tua alma preparada para, como disse a irmã, a qualquer momento ser arrebatado, ser levado para o céu, seja como for, ser um salvo em Jesus, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. E o Senhor, né, meus irmãos, tem esse interesse. E a palavra de Deus, meus irmãos, faz esta obra. E quando se dá lugar a ela. Vamos ver aqui então. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. E as considero como, olha a palavra, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aleluia. Irmãos, quando o homem e a mulher, ele toma uma atitude diante do Senhor, aleluia, de mudança, de aceitar o Senhor, de se converter mesmo ao Senhor, ao Evangelho, aleluia, então, e determina no coração, ele fica firme no seu propósito, tem muitas coisas que nós temos que considerar desse mundo, meus irmãos, como escória. Ou seja, coisas que aos nossos olhos, aos olhos humanos, parece que são bom para nós. É bom para nossa família, é bom para o nosso trabalho, é bom para isso, mas tem coisas que prejudicam a nossa vida espiritual e faz uma divisão entre nós e Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E essas coisas, meus irmãos, quando nós começamos a dar lugar à palavra, dar lugar ao Espírito de Deus, trabalhar em nós, então o próprio Senhor começa a manifestar em nós um espírito de discernimento, de sabedoria, que nós começamos a detectar e ver onde está, meus irmãos, o erro, onde está a falha, muitas vezes nossa, muitas vezes, meus irmãos, na igreja ou na nossa vida pessoal, e começa a nos corrigir. Nós começamos a dar lugar ao Senhor, meus irmãos, e então a mudança acontece. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E para isso, mesmo, para acontecer, nós temos que rejeitar certas coisas. Aquilo que parecia ser bom, né, e até mesmo assim louvável ou agradável, aleluia, às vezes é prejudicial para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde, e nós temos que deixar e procurar pedir graça para Deus para
rejeitar essas coisas e considerar, meus irmãos, como escória que fique para trás, não serve para mim, então eu vou para frente. Quem está compreendendo, de glória a Deus. Eu vou buscar coisas novas em Jesus. Eu vou buscar coisas que venham do alto, o mistério que venha do céu, a palavra, a verdade. Eu vou buscar é poder do céu. Louvado seja o Rei da Glória. Aleluia. E aqui o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, alguma coisa acerca disso, né? Porque se cumpria na vida dele o que ele parecia ser bom, sendo zeloso da lei, sendo zeloso, perseguidor dos crentes, da igreja, de repente se torna perseguido, né, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. É lindo e maravilhoso quando um homem ou uma mulher, ele é perseguido por causa do evangelho. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. É maravilhoso, é glorioso, meus irmãos. Se passa a perseguição, mas pelo outro lado, o Senhor nos enche de gozo, de alegria, de força para nós vencer a luta, vencer a peleja. Agora é triste quando a pessoa, meus irmãos, ela é perseguida porque ela dá lugar a Satanás e tem inveja muitas vezes do seu irmão, tem inveja da sua irmã, tem inveja das pessoas, tem inveja até do ímpio, enquanto que a Bíblia diz que nós não podemos ter inveja do ímpio. Ah, mas que carrão, como é que pode? Eu sou crente e não tenho, o fulano lá que é isso, aquele outro tem lá. Deus que abençoe ele, continue dando. Eu quero a minha salvação. O pouco que eu tenho com Jesus, eu glorifico a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O pouco com Deus é bastante, meus irmãos. É alegria, é contentamento. O que adianta muitas vezes a pessoa ter mansões e mansões? Se a pessoa tem condições, que Deus abençoe e continue dando mais. Mas o importante é você ter o que tenha e possa ter Jesus no coração, meus irmãos. Aleluia. E viver contente com aquilo que Deus te dá. Quem é contente com Deus, bate palma e dê glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, contentamento é o que está faltando muitas vezes na vida de muitas pessoas. Por quê, meus irmãos? Porque eles buscam coisa secular, somente secular, e esquece os mistérios espirituais que Deus tem preparado para os seus fiéis, para os seus servos. Né, meus irmãos? E dentro da igreja, Deus de amor, eu vejo muitas vezes muitos mistérios, meus irmãos, que foi revelado ao meu coração, meus irmãos, coisas que eu não imaginava e nem pensava quando não tinha Jesus na vida, ainda que não tinha aceitado. Então, Deus começou a mostrar, meus irmãos. Eu fico olhando a obra, lugares, as pessoas passam assim, mas olha, a igreja poderia ser assim, poderia ser assado, poderia. Mas é do jeito que é. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Faz alguns anos atrás que é do jeito que é, e Deus vai, meus irmãos, enviando aqueles que é para enviar. E Deus vai enviando as pessoas que é para ser um guerreiro, um batalhador na obra, e vão ficando e vão adquirindo conhecimento. Quem fica vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sabedoria, firmeza, meus irmãos. Não se move facilmente, não é levado por vento de doutrina nenhuma, mas vai procurando permanecer, meus irmãos, naquilo que aprendeu, e Deus vai exaltando ele, Deus vai exaltando ela, porque é perseverante, meus irmãos. Louvado seja o Rei da Glória. E vai deixando as coisas que para trás ficam, né? Deixa, eu fazia isso, mas eu tenho que... Tem pessoas que se preocupam, né? Logo no início, lógico que todo mundo tem preocupações, mas logo no início, o próprio inimigo, o adversário, ele coloca, meus irmãos, que você não vai conseguir. Isso não é para mim. Isso é para isso é para aquele outro e tal. Não, você, meu irmão, minha irmã, se você estiver na direção de Deus, você vai conseguir. Por que não? Deus não faz acepção de pessoa para abençoar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoa para abençoar, para exaltar. Meus irmãos, para prosperar, para dar vitória, para curar. Basta você colocar tua fé em ação e se achegar ao Senhor e crer que Ele tem poder para te dar vitória. Louvado seja o Rei da Glória. E assim Deus vai abençoando, vai mostrando os seus mistérios, vai preparando o seu povo, né, meus irmãos? Quem espera um dia chegar lá na glória, diga glória a Deus. Então você é meu companheiro, porque nós estamos procurando, meus irmãos, servir a Deus, né, com alegria e com sinceridade, para que um dia também possamos cantar o hino da vitória lá no céu, né, meus irmãos? Mas e aqui eu não canto? Cantamos aqui o hino da vitória. Quem tem cantado o hino da vitória, diga glória a Deus. Mas Deus quer que você continue cantando lá na glória, porque aproveite a oportunidade enquanto é tempo, porque a pregação cessará, a profecia cessará, meus irmãos, nessa terra. Louvado seja o Senhor. O convite, a oração vai cessar, mas o louvor vai continuar na glória, para aqueles que Deus escolheu para chegar lá e cantar lá com os querubins, né, meus irmãos? Cantar e louvar o Senhor
dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Né, meus irmãos, lá no céu. Essa é a esperança, meus irmãos. É a esperança viva do crente, que não pode murchar, que não pode morrer, meus irmãos. Tem que estar crendo e confiando que a qualquer momento isso vai acontecer. Louvado seja o Rei da Glória. Olha, e seja achado nele, agora o 9, você que está acompanhando. Não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Porque, olha, meus irmãos, é muito fácil. Você sabe que você conhece a lei, você tem um conhecimento, você sabe que, né, a lei está para ser aplicada e ela é aplicada onde há transgressão. Quando nós transgredimos, eu fui um transgressor da lei secular, paguei, meus irmãos, o preço por isso. Creio que alguns irmãos aqui também, por ser transgressor, pagaram o preço por isso. Quem está compreendendo, de glória a Deus, por ser um transgressor dessa lei secular. E ela é aplicada quando nós transgredimos, mas quando, meus irmãos, nós procuramos andar direito, ela trabalha a nosso favor. Quem está compreendendo, de glória a Deus. E os mistérios de Deus e a lei do Senhor é assim também. A palavra de Deus, meus irmãos, se nós procurar andar de acordo, ela vai trabalhar o nosso favor e as coisas vão acontecer da maneira de Deus na nossa vida. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Da maneira do Senhor vai se manifestar na nossa vida a sua vontade, meus irmãos, e as coisas vão acontecer para a glória dele e vai ser a nosso favor. Imagine você, se a palavra for contra você, se a palavra for contra mim, o que será de nós, meus irmãos? O que será, meus irmãos, da nossa vida se de repente a palavra virá contra nós? Alguém poderá subsistir, meus irmãos? Quem reconhece que não, diga glória a Deus. Se a palavra for contra um homem, ou contra uma mulher, ou contra qualquer criatura que seja, meus irmãos, ai desse tal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós temos que lutar, meus irmãos, de maneiras assim que possa a palavra trabalhar ao nosso favor e não contra nós. E se for para corrigir nós, ela que venha, mas nós aceite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aceite a correção do Pai e Ele vos tratará como filhos amados, né, meus irmãos? Mas que não seja contra nós, a palavra seja contra sim os nossos pecados, as nossas falhas, para nós se corrigir na presença de Deus e alcançar misericórdia, alcançar virtude, alcançar vitória, meus irmãos, das mãos do Senhor. Então, meus irmãos, a justiça que vem da lei. E tem pessoas, meus irmãos, que conhecem a lei. Agora eu vou falar da lei de Deus, da palavra. E querem aplicar a palavra, meus irmãos, muitas vezes para justificar a si mesmo. Muitas vezes, meus irmãos, para julgar o seu semelhante. E não é assim. Nós temos que, sim, a lei ela vai se aplicar por si só. Quem está entendendo, de glória a Deus. Se o irmão é transgressor, a irmã é transgressor da lei do Senhor, a própria lei do Senhor vai se encaminhar de julgar você e de se aplicar na tua vida. Agora tem pessoas que muitas vezes eles usam da lei do Senhor para procurar aplicar, mas para aplicar nele não. Quem está compreendendo, de glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que a lei, quando se aplica a alguém, uma disciplina, alguma coisa, ela pode ser também para nós. Se nós tiver passado e aceitemos uma correção, então essa lei ela não vai ser contra nós e não vai ser, ficamos tranquilos, descansamos no Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitas pessoas assim, o irmão está lá perecendo, está sofrendo, está gemendo, porque está no erro e não quer se corrigir, e a pessoa, não, descansa no Senhor. Não, mas que descanso é esse, meus irmãos? Como que a pessoa vai ter descanso se ela não procurar se enquadrar na palavra? Que descanso a pessoa vai ter? Ela pode descansar fisicamente, dormir, meus irmãos, para mais, né, fisicamente, mas o descanso na alma, no espírito, nunca vai ter. Vai viver sempre atribulado, meus irmãos, perturbado muitas vezes. Por quê? Porque não quis aceitar a palavra de Deus. Mas agora se aceita a palavra, então vai ter descanso no Senhor. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Mas se rejeitar a palavra, não vai ter descanso aqui nem em lugar nenhum, meus irmãos, porque está rejeitando o autor da vida, está rejeitando a verdade, está rejeitando, meus irmãos, como vai ter descanso, como vai descansar no Senhor? Glória a Jesus. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então a lei do Senhor, ela se aplica a todos nós, ninguém escapa, ninguém está sem lei nessa terra. Eu estou numa terra sem lei. Não, negativo. Se está numa terra de pecado, de imundícia, de erro,
de tudo que é coisa, a lei do pecado é aplicada contra os tais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A lei do pecado já aprendeu, está preso debaixo. O próprio Senhor disse na sua palavra que Ele encerra todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Aproveite, meu irmão. Aproveite, minha irmã. Que Deus manifestou a misericórdia na tua vida, na nossa vida. Vamos aproveitar essa misericórdia, meus irmãos, para que nós possa triunfar em Cristo Jesus, meus irmãos. Ser mais do que vencedora, ser mais do que vencedora. Louvado seja o Rei da Glória. Então ninguém escapa da lei do Senhor. Mas quando, meus irmãos, a lei trabalha a nosso favor, então entra a lei da fé. Aí nós temos fé. Então muitas coisas, muitas falhas, muitos erros, muitas fraquezas é perdoada pelo Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitas fraquezas é perdoada pelo Senhor, ainda que o homem e a mulher, o B nos julgue, não importa. Mas se nós tiver fé em Cristo, a nossa fé nos justifica diante do Senhor, nós alcançamos perdão e purificação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí a nossa fé, meus irmãos, ela entra em justiça como que um advogado para nos defender, meus irmãos. Louvado seja o Rei da Glória. A nossa fé se torna como um advogado para nos defender do acusador, que é Satanás, que nos acusa diante do Senhor de noite e de dia, a todo momento. Olha lá, olha o fulano, olha aí, olha. E acusando, é o acusador dos irmãos, como diz a palavra. Mas agora, se alguém tem o Espírito de Cristo e quer ver o irmão bem, quer ver a irmã firme, então esse tal ele vai chorar, sofrer junto. Se o irmão está sofrendo, vai sofrer. Se está se alegrando, vai se alegrar. Se está, meus irmãos, perecendo, vai ajudar. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Isso, meus irmãos, é a palavra de Deus, é fé. Olha, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Irmãos, o que o Senhor procura é homens e mulher que estejam dispostos nessa terra a sofrer algumas aflições de Cristo que ainda falta passar. Ah, mas como? Jesus já passou tudo por nós. Aleluia. Na cruz do Calvário. Não. Tem alguma coisa que Jesus ainda quer passar, meus irmãos. Aleluia. Através de... Como assim, irmão Paulo? Através do nosso corpo. Aleluia. Jesus tem algum sofrimento ainda através do meu corpo e do teu corpo, minha irmã, meu irmão, para passar nessa terra. Se nós aceitar de bom grado, nós vamos passar um pouquinho de aflição, mas vai ser só um pouquinho de tempo, como diz a Bíblia. E o que há de vir, virá. Quem está compreendendo, de glória a Deus. E o que virá da parte do Senhor para nós, se nós passar um pouquinho de aflição por amor à palavra do Evangelho? O que virá, meus irmãos? Será que vai ser derrota? Não, eu creio que se nós passar um pouquinho, suportar e ficar firme, a palavra diz assim: tragada foi a morte na vitória. Nem a morte, meus irmãos, nada vai poder nos separar do amor de Cristo Jesus. Se nós conseguir passar um pouquinho das aflições por amor ao Evangelho, meus irmãos, louvado seja o Rei da Glória. E o Senhor está procurando irmãs e irmãos que se coloquem na brecha. E eu estava falando com o irmão Clay ali, né, meus irmãos, sobre isso. Ontem estava falando, né? Um pouquinho, né, sobre isso aí. Sobre nós passar um pouquinho das aflições de Cristo. Só que também assim, Jesus não vai forçar você. Não vai forçar nós. Ele não vai nos forçar. Ele vai nos chamar. Olha, se vai fazer aquela proposta. Eis que te proponho a bênção ou a maldição. Eis que te proponho a vida ou a morte. Está em nossas mãos escolher, meus irmãos. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Quem já escolheu a vida aí, bate palma para o autor da vida. Exalte o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a maior escolha que um homem ou uma mulher pode fazer é aceitar o autor da vida, né, que é Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, as coisas vão acontecendo. E a palavra de Deus, aquela seta que era contra nós, ela passa a ser, meus irmãos, contra o nosso adversário. Está entendendo? Você já viu como é que é a flecha, né? A flecha do adversário, o dado inflamado de Satanás vem contra nós. Mas se tiver o escudo da verdade na nossa frente, meus irmãos, vai atingir os demônios mesmo, vai atingir quem for filho de Satanás, do cão. Porque você vai receber o livramento do Senhor. E não vai te atingir, você não vai se abalar, se abater, porque Deus vai ser contigo e vai te honrar a tua fé. Louvado seja o Rei da Glória. Olha só.
Então, meus irmãos, você está disposto, irmão? Será que estamos dispostos a sofrer um pouquinho? Só um pouquinho, meus irmãos, porque falta pouco. Falta pouco, meus irmãos, para Jesus voltar. Né, meus irmãos? E nós temos que estar preparados. Temos que estar, meus irmãos, procurando, meus irmãos, nos colocar na brecha, aonde o Senhor nos chamou, meus irmãos. Aonde o Senhor está confirmando, e muitas vezes nós endurecemos o coração. E o Senhor sonda e sabe o nosso deitar, nosso levantar, meus irmãos. Não adianta, não tem como escapar. Se o Senhor tem um propósito, já te chamou, não endureça, não tarde, minha irmã, meu irmão. Não vamos tardar, vamos aceitar de bom grado, meus irmãos. Porque o próprio adversário luta conosco. Eu digo para vocês, eu estava ali, meus irmãos, sem dirigir igreja. Dirigi a igreja central da Alegrete, dirigi uns quantos lugares lá, pela misericórdia do Senhor. Mas estava ajudando, cooperando. Até não estava fazendo questão de pegar uma igreja para dirigir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí quando veio o convite, eu titubeei, pensei, né? Próprio inimigo, a fraqueza da gente. Nós somos falhos, somos fracos, meus irmãos. A nossa carne sente. Eu até pensei, não, mas eu não quero. Na verdade, não era o que eu estava querendo. Mas ao mesmo tempo, o Senhor me corrigiu. Não, eu tenho te abençoado. Eu tenho sido contigo, eu tenho provado. Tu tenho feito prova. E eu tenho confirmado as provas que tenho sido contigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Como agora você vai rejeitar? Então não tem. Aí nós se tornamos presos de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é maravilhoso ser preso de Cristo, não é, meus irmãos? Pior é nós ser presos, meus irmãos, atrás das grades. Pior é nós ser presos pelo pecado. Nós ser presos pelo engano. Nós ser presos pelas enfermidades. Nós ser presos, meus irmãos, por Satanás. Ser escravo do diabo. É melhor nós ser presos de Cristo, porque estaremos, meus irmãos, seguros nas mãos do Senhor. Estaremos seguros nas mãos de Jesus, meus irmãos. Louvado seja o Rei da Glória. Olha só, o 11 aqui. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Se de repente nós partirmos antes de Cristo vir, com certeza os salvos vão ressuscitar com Cristo, né, meus irmãos, em glória. Mas se não tiver com Cristo, não adianta. Então, só misericórdia. E não tem mais misericórdia, não adianta mais. É a perdição mesmo. O 12 diz assim, não que já tenha alcançado, olha só, ou seja perfeito, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos amados, você mesmo que está aqui, você irmão, você que está começando, você que está vindo, você que está aqui, quem sabe você está pensando em retroceder, parar. Não faça isso. Porque você que está nessa noite aqui, é porque o anzol do Senhor está no teu queixo. Entendeu, meus irmãos? O anzol do Senhor já está no teu queixo. Irmãos, quem já pescou aqui de alguma maneira? Com linha manual, com a linha manual assim, quem já tirou linha? É, meus irmãos. Mas Jesus não te fez pescador de homem, né? E, irmão, mas você sabe que o peixe fisgado, ele pode se debater para lá e para cá. Ele não escapa, né? Mas ele vai vir. E você, minha irmã, meu irmão, nós, é como que o anzol do Senhor está já no teu queixo. Não adianta você se debater, porque quanto mais se debate, mais dói. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está fisgado já, minha irmã. O anzol do Senhor, de Jeová, já está aí no teu queixo. Né? Louvado seja o Senhor, você está fisgado por Deus. Então, se você se debater para a esquerda ou para a direita, ou tentar voltar, só vai doer mais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai machucar os teus lábios, vai doer mais. Então você tem que andar de acordo. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Irmãos, quem lá para o sul lá tem lugares que pescam dourado, né? Inclusive eu já peguei algum, né? E o dourado, ele se debate para lá e para cá, se debate, até começar a sentir a dor. Aí se você tiver um caique, um bote, e você der corda para ele, chega um ponto que ele vai começar a andar de acordo. Quem está compreendendo, de glória a Deus. De saída ele dá um salto para cá, salta para lá, vai, cai na água, vai para cá, vai para a esquerda, vai para a direita, mas chega um ponto que ele se acalma. E ele vai andar direitinho e vai se acalmar. E assim é o homem, é a mulher, que, meus irmãos, se debate para a esquerda, para a direita, meus irmãos, esquece de olhar para frente, para o alvo, aonde está a linha espichada, está estirada, está ali, meus irmãos, na reta, para que você venha de uma vez, minha irmã, meu irmão.
Louvado seja o Rei da Glória. Aí ele cansa de se debater e finalmente vai ter que vir, meus irmãos. Assim é nós. Se debate. Bom é que nós coopere desde o começo. Estava falando também com o irmão Clay sobre não era com o irmão Clay, estava falando com o irmão, não lembro com quem? Na conversão de Saulo, né, meu irmão, que era Paulo, se foi transformado. Em 3 dias ele já aceitou, entendeu os mistérios de Deus. Veja bem, tem pessoas que ficam 50 anos, meus irmãos, e não compreende e não quer aceitar, meus irmãos, o que Deus tem para ele e para ela. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. 50 anos, a vida toda, muitas vezes, meus irmãos, não entende. O apóstolo Paulo não foi um grande apóstolo? Foi, meus irmãos. Cito ele porque foi um grande apóstolo e porque a palavra ensina sobre isso. Mas em 3 dias foi a conversão dele. E tem pessoas que só misericórdia, meus irmãos, não querem, rejeitam, meus, se debate para cá, para lá, e não querem aceitar a verdade, meus irmãos, não querem aceitar a realidade de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, é hoje, é agora, é já. O nosso Deus é já. Se você quiser, Ele sempre está querendo, está de braços abertos, está te esperando, meu irmão, minha irmã, para que você tome a atitude que há muito tempo já deveria ter tomado, para que essa luta, esse problema, essa dificuldade caia por terra, aí não tenha mais poder na tua vida, e você seja mais que vencedor, em nome de Jesus. Louvado seja o Rei da Glória. Olha só, meus irmãos. Mas já alcançou, irmão Paulo? Não, já alcançou, irmão. Sabe que nós já alcançamos? Estamos procurando se manter naquilo que o Senhor já nos deu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Estamos procurando se manter, meus irmãos, naquilo que já aprendemos do Senhor. É claro que muito temos que aprender ainda, uns com os outros, meus irmãos, né? Nós aprendemos com nossos irmãos, aprendemos com pessoas até que nem são da igreja, nós aprendemos, se nós tivermos humildade, aprendemos. E temos muito que aprender, meus irmãos. Só que assim, aquilo que nós já aprendemos, vamos zelar por isso. Quem está compreendendo, de glória a Deus. Aquilo que Deus já colocou na tua vida, meu irmão, minha irmã, zele por isso, valorize. Valorize a obra do Espírito Santo que Ele já fez na tua vida. Valorize, mas eu nem aceitei. Valorize aquilo que Deus te dá em forma de bênção. É o ar que você respira, é as condições para você trabalhar, é a tua saúde, é tantas coisas, meus irmãos, tantas maravilhas que o Senhor dá para você. Então valorize, se aproxime mais, como diz o gaúcho, para perto do Senhor, que você vai ver a glória de Deus brilhar na tua vida. Você vai ver os mistérios, o poder, a alegria que é servir a esse Deus vivo e verdadeiro, meus irmãos. Não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que se compare, meus irmãos. A glória e a unção de Deus manifesta na nossa fraca pessoa, meus irmãos. É lindo demais, é maravilhoso. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Nós ainda não alcançamos, não. Mas nós cremos que vamos chegar lá. Quem crê assim, diga glória a Deus. Irmão, o senhor não sabe, o irmão não sabe da minha luta, do meu problema, não. Mas Jesus sabe. E Jesus vai te dar vitória. Somente você tem que perseverar um pouquinho mais. Se firmar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais, jejuar um pouquinho mais, quem sabe se humilhar um pouquinho mais, quem sabe se converter um pouquinho mais. E o Senhor está com a bênção bem aqui, bem preparada para te entregar nas tuas mãos. Aleluia, vai te trazer alegria, vai te trazer vitória. Você vai ver que vale a pena, meus irmãos, minha irmã, sofrer um pouquinho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas irmão, o irmão da igreja Deus de Amor já alcançou? Não. Longe de mim pensar dessa maneira, meus irmãos. Não penso assim. Eu penso que todo aquele, meus irmãos, que perseverar até o fim, será salvo, diz a Bíblia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Perseverar até o fim, no que? No caminho estreito. Não no largo, no caminho estreito. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então vai chegar até, meus irmãos, a salvação da sua alma. A qualquer momento, quem sabe, podemos partir, podemos sair ali e partir, morrer, o nosso corpo tombar. Mas a nossa alma será guardada pelo Senhor. Quem crê assim, diga glória a Deus. Será guardada, então nós podemos andar tranquilo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando estava no mundo tinha muito inimigo, meus irmãos. A gente não conhecia Deus, né? No mundo nós estamos ainda, mas não conhecia a verdade. Muitos inimigos. Mas de repente Deus transforma nós. Esses inimigos parece que Deus cegueia eles, meus irmãos. E aqueles que eu pude ter oportunidade de chegar e falar para eles, e eles próprios podem ver em nós uma mudança. Então, meus irmãos, esses inimigos já nem faz mais caso, porque o nosso inimigo não é as pessoas, não é as almas. É Satanás. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
O nosso adversário, meus irmãos, não é carne, não é sangue de ninguém. O nosso adversário é espiritual, é astuto, mas é derrotado pelo sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Quem crê, bate palma e dê glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Quem entendeu alguma coisa? Quem entendeu? Como não vou entender? A palavra é clara, né, meus irmãos? A palavra é clara para nós. Então, que Deus abençoe, o Espírito de Deus, Ele console, fale melhor ao teu coração. Quem sabe você esperava um pregador eloquente? Não, meus irmãos, eu não sou tão eloquente assim. Eu só procuro passar de graça aquilo que eu aprendi de Jesus a quem quiser escutar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Da maneira que Deus me dá, na minha, talvez, simplicidade, quem sabe tem algum grandeza que tinha que ser quebrado no meu coração, mas eu creio que Deus vai transformar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meus irmãos? É assim que Deus trabalha. Que Deus abençoe, e as palmas são para exaltar o Rei da Glória.